Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de ciências. Iremos falar sobre a classificação dos animais. É importante classificar os animais para facilitar o estudo sobre eles. Todos os vertebrados possuem esqueleto interno. Esse grupo apresenta uma característica exclusiva, a coluna vertebral, que dá o nome de vertebrado ao grupo. Embora os vertebrados sejam os animais mais conhecidos, o grupo representa apenas uma pequena parcela das espécies de animais. A maior parte é formada por organismos sem coluna vertebral, que são os chamados animais invertebrados. Os únicos animais invertebrados que possuem asas são os insetos. Vamos para a leitura do nosso texto? Classificação dos animais. De acordo com suas características, os animais podem ser divididos em dois grandes grupos: o dos vertebrados e o dos invertebrados. Animais vertebrados. Os vertebrados são animais que possuem coluna vertebral e crânio. Veja alguns exemplos: esqueleto de ave, esqueleto de peixe, esqueleto de serpente, esqueleto de ser humano, esqueleto de sapo. Página 101. A coluna vertebral é o que sustenta o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos, as vértebras. O gato é um animal vertebrado, assim como nós, seres humanos. Possui uma estrutura óssea dentro dele, que não pode ser vista através da pele, mas pode ser sentida. Ele possui coluna vertebral, que é formada por vértebras. Embora todos tenham coluna vertebral, os vertebrados são bastante diferentes entre si. Eles são divididos em 5 grupos: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Nessa imagem, nós vemos o grupo dos vertebrados: ovelha, maritaca, tartaruga, sapo, peixe. Página 102. Mamíferos. Os mamíferos são animais que, em sua maioria, nascem da barriga da mãe, mamam quando pequenos e, em geral, têm o corpo coberto de pelos. O cachorro, o gato, o boi, o cavalo e o ser humano são alguns exemplos de mamíferos. O morcego é o único mamífero que voa. A baleia, o golfinho, o boto e o peixe-boi são exemplos de mamíferos que vivem na água. Nessa imagem, vemos o bebê humano é formado dentro da barriga da mãe. Características dos mamíferos: nascem da barriga da mãe, mamam quando pequenos, em geral, têm o corpo coberto de pelos, vivem em ambiente terrestre ou aquático. Aves. As aves são animais que se desenvolvem em ovos que a mãe bota, nascendo deles. Elas têm o corpo coberto de penas. As aves possuem bico, 2 asas, 2 pernas e 2 pés. A maioria pode voar. Vivem em ambiente terrestre. Os pássaros, o pato e a galinha são exemplos de aves.
Nessa imagem, vemos a galinha põe ovos, dentro dos quais se desenvolvem os seus filhotes. Características das aves: nascem de ovos, têm asas, pernas e pés, possuem bico, a maioria pode voar, tem o corpo coberto de penas, são animais terrestres. Saiba mais. Uma colorida ave. O tucano é uma ave que tem penas pretas e brilhantes nas costas e penas brancas ou em cores bem vivas no peito. Repare no bico do tucano. Ele é grande, chamativo e colorido, sendo uma das principais características desse animal. Alguns tucanos têm o bico quase tão longo quanto seu próprio corpo, mas apesar de grande, o bico dos tucanos possui buraquinhos internos que o deixam leve como uma esponja. O tucano utiliza o bico para pegar frutas nas árvores das florestas tropicais. Répteis. Os répteis são animais que, em sua maioria, nascem de ovos, onde se desenvolvem fora do corpo da mãe. Geralmente, tem o corpo coberto de escamas, placas duras ou carapaças. Os répteis vivem em ambiente terrestre ou aquático. Entre eles, podemos citar a lagartixa, o jacaré, a tartaruga e a serpente. Nessa imagem, vemos a serpente que se reproduz em ambientes terrestres. Características dos répteis: a maioria nasce de ovos. Tem o corpo coberto de escamas, placas ou carapaças. Vivem em ambiente terrestre ou aquático. Página 104. Saiba mais. Por que as cobras trocam de pele? Como todos os animais, as cobras têm que crescer. A pele delas dificulta o aumento de tamanho, porque as escamas que protegem o animal contra a perda da água são duras. É comum uma serpente se livrar da camada superficial de sua pele, a epiderme, crescer e fabricar uma nova pele, do tamanho exato que necessita. Esse fenômeno leva o nome de muda ou equidície. Anfíbios. A maioria dos anfíbios nasce de ovos. Na fase inicial, eles vivem na água. Quando se tornam adultos, esses animais, em sua maior parte, passam a viver em ambiente terrestre. Os anfíbios têm a pele lisa e úmida. Sapos, rãs e pererecas são anfíbios. Características dos anfíbios: a maioria nasce de ovos. Na fase inicial, vivem na água. Tem a pele lisa e úmida. Quando adultos, a maior parte vive em ambiente terrestre. A rã dardo venenosa azul possui coloração que alerta sobre o perigo que ela oferece. Página 105, saiba mais. A salamandra se regenera. É isso mesmo. Salamandras são capazes de reconstruírem rabo, pernas e até os olhos. Se perdem algum desses membros, uma camada de células cobre a ferida que se formou. Depois, uma massa com outras células se desenvolve e forma o tecido que reconstituirá o local. Tudo em algumas semanas. Peixes. Os peixes são animais que, em
sua maioria, nascem de ovos e têm o corpo coberto de escamas. Os peixes vivem exclusivamente em ambiente aquático. Eles se locomovem na água utilizando suas nadadeiras. A sardinha, o badejo e a raia são alguns exemplos de peixes. Características dos peixes. A maior parte nasce de ovos. Em sua maioria, tem o corpo coberto de escamas. Vivem na água. Na primeira imagem, vemos o badejo, que vive sozinho ou em pequenos grupos no oceano. Existem peixes como o tubarão, que possuem esqueleto de cartilagem e não de ossos. Cartilagem é um tecido resistente e flexível. O tubarão-baleia é o maior peixe conhecido no mundo. Página 106. Animais invertebrados. Os invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral nem crânio. Eles vivem nos ambientes aquático e terrestre. Na primeira imagem, nós vemos o camarão, a lula e o búzio. Eles vivem em ambiente aquático. Na segunda imagem, nós vemos a aranha, a formiga e o besouro. E eles vivem em ambiente terrestre. Mas, se vimos que a coluna vertebral existe para sustentar o corpo dos animais, como os invertebrados conseguem ficar em pé? Isso é possível porque os invertebrados são pequenos e não precisam de esqueleto, ou porque possuem uma estrutura externa ao corpo que os ajuda a se sustentarem, como uma concha. Na figura abaixo, nós vemos o caramujo e o mexilhão. São invertebrados que têm conchas. Página 107. Os invertebrados também se dividem em vários grupos. Equinodermos, artrópodes, grupo ao qual pertencem os insetos, por exemplo, moluscos, anelídeos e quinidários, entre outros. Aqui nós vemos alguns grupos de invertebrados. Equinodermos, estrela do mar. Artrópodes, grilo. Moluscos, caracol. Quinidários, anêmona do mar. Anelídeos, minhoca. Entre os invertebrados, o grupo mais numeroso de representantes é o dos insetos. A forma do corpo desses animais pode variar bastante, mas eles são os únicos invertebrados que podem ter asas. Veja alguns exemplos de insetos. Na primeira imagem, vemos a libélula. É um dos insetos que tem 4 asas. Na segunda imagem, vemos gafanhotos. Além de voar, se locomovem aos saltos. E na terceira imagem, vemos a formiga. A maioria das formigas não possui asas. Página 108, atividades. Número 1. Observe a cena abaixo e faça o que se pede. Quais animais
animais representados na imagem você colocaria no grupo dos vertebrados? Quais você colocaria no grupo dos invertebrados? Preencha o quadro com essas informações. Grupo dos vertebrados e grupo dos invertebrados. Letra B. Sabendo que os únicos animais invertebrados que possuem asas pertencem ao grupo dos insetos, que animais representados na cena acima você afirmaria que fazem parte do grupo dos insetos? Letra número 2. Observe as imagens abaixo. Nós vemos um gato e uma lesma. Letra A. Qual dos animais representados nas imagens tem ossos? Justifique a sua resposta. Letra B. E qual dos animais é invertebrado? Número 3. Classifique os animais como vertebrado ou invertebrado, preenchendo o quadro com um X na coluna correta. Na primeira coluna temos animal, na segunda coluna temos vertebrado e na terceira coluna temos invertebrado. Animal: minhoca, pomba, joaninha, barata, cachorro. Número 4. Dê um exemplo de animal de cada um dos grupos do quadro abaixo. Mamífero, ave, réptil, anfíbio, peixe. A atividade número 5 nós iremos fazer em um outro momento. Capriche na atividade. Beijos e até a próxima aula.